E aí, pessoas, na paz? Hoje nós vamos falar do quadrinho Mulher-Homem, de Hector Lima, Anderson Nascimento e Priui. Esse é um quadrinho com um conceito peculiar, na verdade mais de um, porque além de ter um personagem que na verdade é uma fusão de um homem e uma mulher, esse é um quadrinho que utiliza muito do alegorias, metalinguagem, coisas assim do tipo. Porque a gente também trata da dificuldade que é a produção de um quadrinho, no final das contas, para o roteirista, principalmente. Então, no quadrinho, nós temos a personagem Mulher-Homem, que é o resultado da fusão de dois cientistas, que aqui eles são chamados de Mônica e Marcos Moraes, mas em um material mais à frente a gente vê que o nome talvez fosse Menin, e eu não sei o que houve exatamente. E nesse quadrinho a gente tem algumas histórias dessa personagem, né? A Mulher-Homem, e que tem superpoderes, como super força, coisas assim do tipo. Feromônios, umas doideiras assim. E como ela enfrenta seres que parecem afetar a cidade de maneira psicológica. Os monstros que ela enfrenta não afetam a cidade destruindo prédios ou coisas do tipo, eles afetam a mente dos moradores. E isso acontece porque, aí já entrando na segunda parte do quadrinho, nós temos o dia a dia do roteirista desse quadrinho, que pelo não parece ter um nome específico, mas a gente vê que é um cara que está tentando produzir um quadrinho. Ele trabalha, acho que em alguma redação de alguma revista, alguma coisa. Ele é ficcionado com o passado. Ele não consegue deixar de conectar essas ideias no próprio quadrinho dele, né, do Mulher-Homem. Mas ele não está conseguindo produzir as páginas. As páginas do roteiro dele pararam e ele passa a ter muita dúvida, passa a ter dificuldades no trabalho e fica travado tanto no roteiro quanto na vida real. E eventualmente você vai vendo que essas dificuldades vão entrando dentro do roteiro, né? Porque os personagens são muito bem sucedidos, enquanto na vida real eles seriam tipo o contrário, né? Então, eventualmente a gente tem mais alguns ataques de alguns vilões diferentes, sempre com essas habilidades focadas na destruição do ânimo, da vontade das pessoas da cidade. De novo, um reflexo da questão de como o roteirista está vendo a sua vida. E no final essa dúvida se torna tão grandiosa que basicamente o impede de continuar com a história. E a gente chega em um final muito peculiar, onde você não sabe se a história termina ou se a história deveria continuar, entendeu? Pessoalmente, é um quadrinho que tem um estilo artístico que eu gostei. Eu até fico meio chateado dele ser em preto e branco, porque eu gostaria muito que esse quadrinho fosse colorido, porque a parte visual dele me parece que seria bem interessante nesse ponto. Embora eu acho que já é o suficiente. Contudo, talvez pela questão do experimento, porque esse quadrinho é bastante experimental, ele é curto. Ele é muito curto. E você tem que entender que a história que você está vendo aqui, ela é incompleta e até certo ponto incompreensível. Se isso foi intencional ou se foi porque o projeto, infelizmente, teve problemas e não conseguiu chegar ao final, embora a gente pode ver aqui que houve financiamento público para a produção desse quadrinho,
é difícil saber. Dentro do quadrinho tem algumas citações, né, diversas citações de personagens de sexualidades misturadas e tal. A própria protagonista é assim, mas não é o foco do quadrinho, caso alguém se preocupe com esses detalhes. O foco realmente são os efeitos do psicológico do roteirista na história, nos personagens da história e, claro, né, na sua própria vida real. E eu acho que isso já é mais do que o suficiente. É um conceito interessante, é um conceito que eu gostei, achei divertido, mas pena que ele não foi explorado com toda a profundidade. É um quadrinho que eu espero que algum dia receba alguma continuação, não porque a gente precise, mas simplesmente porque eu acho que tem um material divertido aqui, que pode valer a pena continuar um pouquinho mais. Então é isso, é um quadrinho um pouco diferente, tratando das dificuldades que são exatamente a criação de quadrinhos para algumas pessoas, que às vezes não têm confiança no seu trabalho. Acho que a gente já passou por isso em alguns casos, mas é aquela. O importante é chegar aqui, ó, ter alguma coisa feita.